A inteligência artificial já está presente nos estudos bíblicos, na preparação de mensagens e até nas conversas sobre fé. Mas até onde um cristão pode confiar nela? Onde termina o uso legítimo de uma ferramenta e começa a entrega de uma autoridade que pertence somente a Deus? Neste conteúdo, examinaremos essa questão à luz das Escrituras. A inteligência artificial pode organizar informações e apresentar respostas convincentes, mas será que ela consegue discernir a verdade espiritual? E, principalmente, pode ocupar o lugar da palavra de Deus, do Espírito Santo ou do cuidado pastoral? Cristãos já estão recorrendo a sistemas digitais para estudar a Bíblia, preparar mensagens, elaborar orações e até buscar orientação para decisões pessoais. Isso cria uma situação inédita. Uma máquina começa a responder a perguntas que antes eram levadas a Deus em oração, examinadas nas Escrituras ou compartilhadas com pastores e cristãos maduros. O problema não está simplesmente em utilizar a tecnologia. A verdadeira questão começa quando deixamos de tratá-la como ferramenta e passamos a receber suas respostas como orientação espiritual. Uma máquina pode simular uma conversa humana, mas não conhece nossa alma nem mantém comunhão com Deus. Uma pesquisa do Barna Group revelou um paradoxo preocupante. 34% dos cristãos praticantes entrevistados consideraram a orientação espiritual de uma inteligência artificial tão confiável quanto a de um pastor. Ao mesmo tempo, 83% demonstraram preocupação com a possibilidade de essa tecnologia interpretar as Escrituras de maneira equivocada. Isso significa que muitos reconhecem o perigo, mas ainda estão dispostos a conceder autoridade à ferramenta. A inteligência artificial pode ajudar em uma pesquisa, mas confiança espiritual exige um padrão mais elevado. Tudo precisa ser examinado à luz da palavra de Deus. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, ensina que não devemos acreditar automaticamente em toda manifestação espiritual, mas examinar sua origem. Em Atos, capítulo 17, os bereanos foram elogiados porque conferiam diariamente nas Escrituras se o ensinamento recebido era verdadeiro. Esse princípio também deve ser aplicado às respostas da inteligência artificial. Ela pode escrever com segurança, eloquência e aparência de sabedoria. Entretanto, linguagem convincente não significa inspiração divina. Uma resposta não se torna verdadeira porque parece inteligente. Ela precisa ser examinada dentro do contexto bíblico. A inteligência artificial organiza padrões textuais e estatísticos encontrados em seus dados de treinamento. A partir deles, produz uma resposta provável, por isso consegue reproduzir informações corretas, mas também pode repetir erros, interpretações distorcidas e preconceitos presentes nas fontes utilizadas. Ela processa palavras sobre a fé, mas não participa da realidade espiritual descrita por essas palavras. O cristão, por sua vez, ora, arrepende-se, relaciona-se com Deus e recebe a iluminação do Espírito Santo para compreender a revelação já registrada nas Escrituras. Não se trata de criar novas doutrinas, mas de compreender e obedecer à verdade bíblica. A segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, declara que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir e preparar o servo de Deus. Essa autoridade não pertence à inteligência artificial, a um pregador ou a qualquer tradição humana. A tecnologia pode localizar passagens, organizar temas e comparar interpretações, mas permanece subordinada às Escrituras. Quando uma resposta contradiz o ensino claro da Bíblia, não devemos modificar a palavra para acomodar a resposta. É a resposta que precisa ser rejeitada. A ferramenta não julga a Bíblia julga a ferramenta. Uma inteligência artificial pode explicar o significado teológico do perdão, mas não convence o coração humano do pecado. Pode escrever e organizar o texto de uma oração, mas não ora em nosso lugar. Pode descrever o significado da comunhão com Deus, mas não produz verdadeira comunhão, arrependimento ou obediência. Conforme ensina Romanos capítulo 8, versículo 26. É o Espírito Santo quem nos auxilia em nossa fraqueza e intercede por nós. Informação religiosa pode ser processada e automatizada. Entretanto, a iluminação, a transformação interior e a atuação do Espírito Santo não podem ser produzidas por um algoritmo. O cristianismo bíblico não foi planejado para ser vivido em isolamento. Hebreus, capítulo 10, ensina que os cristãos devem congregar e encorajar uns aos outros. Efésios, capítulo 4, mostra que Deus concedeu pessoas à igreja para ensinar, cuidar e edificar o corpo de Cristo. Uma inteligência artificial não compartilha nossa vida, não conhece verdadeiramente nossa história e não assume responsabilidade pastoral por suas orientações.
Ela pode fornecer informações, mas não substitui o cuidado humano, o discipulado, a correção amorosa e a responsabilidade mútua encontrados na comunidade cristã. O perigo aumenta quando utilizamos uma inteligência artificial para imitar Jesus. O usuário escolhe as instruções, seleciona as fontes e determina os parâmetros que orientarão as respostas. O sistema pode, então, produzir uma voz religiosa que apenas confirma os desejos de quem o configurou. Em vez de encontrarmos o Cristo revelado nas Escrituras, criamos uma versão digital que sempre concorda conosco. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, alerta contra a aceitação de outro Jesus e de uma mensagem diferente do Evangelho apostólico. Uma representação programada de Cristo não possui a identidade nem a autoridade do verdadeiro Filho de Deus. O uso responsável da inteligência artificial pode ser dividido em 4 etapas. Primeiro, utilize-a para organizar anotações, produzir perguntas ou encontrar temas de pesquisa sem fornecer informações pessoais sensíveis. Segundo, confira na própria Bíblia o contexto completo de todas as passagens apresentadas. Terceiro, aprofunde o estudo consultando livros, comentários e fontes teológicas confiáveis. Quarto, converse com pastores e cristãos maduros antes de tomar decisões espirituais importantes. Nunca baseie sua fé ou uma decisão séria exclusivamente na resposta de um chatbot. A tecnologia pode iniciar uma pesquisa, mas não deve determinar sua conclusão. A inteligência artificial pode ser útil, mas não é profeta, pastor, consciência nem voz de Deus. Também não precisamos tratá-la como se todo uso tecnológico fosse necessariamente pecaminoso. A posição bíblica é equilibrada e vigilante. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, ensina: examinai tudo e retende o bem. Portanto, utilize a tecnologia com gratidão, responsabilidade e discernimento. Mantenha sua fé firmada exclusivamente em Cristo, sua doutrina completamente submetida às Escrituras e sua caminhada ligada à atuação do Espírito Santo e à comunhão da Igreja. A inteligência artificial deve permanecer como ferramenta, nunca como autoridade espiritual.